Fala pessoal, vamos aqui para mais uma aula de álgebra linear. Então, dando sequência ao conteúdo, a gente vai ver um pouco sobre espaços vetoriais, subespaços, independência linear, bases, coordenadas, dimensão. Pronto, de início a gente tem que ter uma noção do que são os espaços vetoriais. Então, em resumo, o espaço vetorial é um conjunto cujos elementos, os objetos desse conjunto, eles obedecem a esses 10 axiomas aqui. E vale destacar os axiomas 1 e 6, que são as propriedades que definem um espaço vetorial. Então, se eu tenho aqui, se U e V são elementos de V-zão, então a soma desses dois objetos também está em V-zão. E se eu tenho que U é um objeto de V-zão, então a multiplicação desse U por qualquer escalar também é objeto de V-zão. Para mostrar aqui um conjunto que tem essas duas operações, é um espaço vetorial, a gente precisa conhecer os elementos desse conjunto, desse espaço vetorial, verificar as operações de adição, mas a gente pode resumir esses três últimos passos em verificar a validade de todos os 10 axiomas, que foi mostrado anteriormente. Então aqui é um exemplo de um conjunto que não é espaço vetorial. A soma é definida normalmente, como a gente já conhece, porém o produto por escalar foi definido dessa forma. Só multiplica por escalar a primeira coordenada de U e a segunda coordenada desse vetor é 0. Então, observem aqui que o axioma 10 ele vai falhar, porque 1 vezes U é para ser 1 vezes... A gente vai multiplicar cada coordenada, Só que pela regra da definição, isso aqui vai ter que ser igual a 1 vezes U1 e 0. Só que o nosso vetor U, como a gente imagina, ele tem coordenadas U1 e U2. Agora, esse espaço vetorial que pode ser um pouco difícil de enxergar, a gente vai definir a soma U mais V como produto, U vezes V, e o produto vai ser uma exponenciação. A vezes U é igual a U elevado a A. Aí aqui a gente vai ter que o 1 é o elemento neutro da adição, e o recíproco vai ser o elemento neutro da multiplicação, como vocês podem observar aqui. Outra coisa que talvez seja difícil é que a multiplicação por um escalar de dois elementos, no caso aqui a soma, U mais V, como pela regra da definição U mais V é igual ao V, e A vezes o V vai ser o V elevado a A. Só que se a gente observar aqui, A vezes U vai ser o AU, e a gente consegue somar com A vezes V. Então, dessa forma aqui. Alguns exemplos de espaços vetoriais é o espaço vetorial nulo. Se a gente tiver um conjunto que tenha apenas o vetor nulo, ele é um espaço vetorial porque não viola nenhum daqueles 10 axiomas, esse conjunto, e obedece às regras de adição e multiplicação por escalar. O Rn é o mais comum. A gente pega vetores n-dimensionais e consegue que a soma vai estar também no Rn e o produto por escalar também está no Rn. Aqui são sequências infinitas de números reais. Basicamente, cada elemento dentro desse vetor é uma sequência infinita. Então, se a gente somar sequências infinitas, também dá sequência infinita. E se a gente multiplicar por um escalar, também vai dar uma sequência infinita. É um conjunto bem geral. Matriz 2 por 2, como vocês devem pensar, também está dentro, porque a soma de matriz é definida dessa forma e a multiplicação por escalar dessa forma. E todas essas formas estão no conjunto de matriz 2 por 2. Só que esse aqui, matriz 2 por 2, é um caso particular. A gente pode generalizar para a matriz M por N. Por fim, o espaço vetorial das funções reais é até que trivial, Se eu tenho a soma de duas funções dessa forma, a gente pode expressar como se fosse a soma individual de cada função.
E o produto por escalar, a gente pode retirar esse escalar e, digamos, colocar para fora, né, da função. Então, aqui a gente teria uma função a vezes f, com a variável x, mas é a mesma coisa da gente trabalhar com a função f de x multiplicada pelo escalar a. Agora, um pouco sobre subespaços. Basicamente, é mais fácil de trabalhar porque a gente só precisa verificar as propriedades de soma e multiplicação por escalar no nosso subespaço. Então, é o seguinte. Se eu tenho dois elementos no nosso subespaço W, elementos U e V, então a soma desses elementos também está em W. Agora, se eu tenho o elemento U em W e eu multiplicar esse U por qualquer escalar, então A vezes U também está em W. E aqui eu tenho um exemplo de um não espaço vetorial, né? Na verdade, de um não subespaço, em que eu tenho dois vetores U e V que estão no meu conjunto W, mas a multiplicação por escalar e a soma não pertence ao meu conjunto W. Então, no caso da imagem, esse W aqui ele não é subespaço vetorial. E aqui vamos a alguns exemplos. Tem o subespaço zero, que basicamente é um conjunto que tem só o elemento nulo. Retas que passam pela origem são subespaço do R2 e do R3. Na verdade, a gente pode generalizar isso aí para o Rn. Então, eu tenho vetores U e V na mesma direção. Então, a soma deles também vai estar na mesma direção, passando pela origem. E a multiplicação por escalar, a mesma coisa. Outro subespaço bem comum de se trabalhar é o espaço dos polinômios. Então, o que a gente pode pensar? Se a gente tem um polinômio P1 e um polinômio P2, com seus respectivos coeficientes, se a gente somar esses polinômios, também vai dar um polinômio de grau até n, né? De grau com o grau do nosso polinômio resultante igual ao máximo dos graus entre os dois polinômios. E se a gente multiplicar um polinômio, por exemplo, P1 por um escalar, todos os coeficientes vão ser multiplicados por esse mesmo escalar. Então, também vai estar dentro do subespaço. Outro conceito importante é o conceito de subespaços gerados. Então, basicamente, a gente vai ter um conjunto de vetores que vão ser responsáveis, assim, com suas associações, com suas combinações lineares, vão ser responsáveis por gerar um subespaço. Então, tem aqui a definição. Aí, alguns exemplos. A gente tem que os vetores canônicos, unitários canônicos, já foram apresentados em aulas anteriores, eles geram Rn, porque eles são, na verdade, os vetores direcionais dos eixos em todo o Rn. E o que significa? Que qualquer vetor no Rn pode ser expresso como uma combinação linear desses vetores canônicos. Bom, similar é o conjunto gerador para P de n, que é o conjunto dos polinômios com grau n. Aqui a gente tem uma expressão genérica, mas se a gente perceber, os coeficientes de 1, x, x2 até xn são apenas coordenadas, né? O conjunto que gera todos os P de n é formado pelos elementos 1, x, x2, x3 até xn. Agora, outra coisa útil é a gente saber testar a combinação linear. Então, por exemplo, se a gente quisesse testar se W é a combinação linear de U e V, a gente armaria o nosso sistema, né? Então, é bom verificar que o W pode ser expresso dessa forma, menos 3U mais 2V. Só fazer o teste aqui. 9 vai ser igual a menos 3 vezes 1 mais 2 vezes 6. Então, ok. E outra coisa é verificar que esse W', que é 4 menos 1 e 8, não é combinação linear de U e V. O que significa? A gente não consegue encontrar coeficientes para U e V tal que a combinação linear deles resulte no nosso vetor W'. Ou seja, esse W' não pertence ao espaço gerado por esses dois vetores U e V. Agora, outra coisa, se a gente quiser testar
o espaço gerado. Vamos supor que esse exemplo, ele deu a questão dá 3 vetores e pergunta se eles conseguem gerar o R3. O que a gente tem que pensar nesse caso? A gente vai pegar um vetor qualquer do R3, que é o vetor B, que tem as coordenadas B1, B2 e B3, e a gente vai tentar representar esse vetor como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Armando o sistema, a gente vai ter isso aqui. Se a gente pegar, na verdade, só os vetores, só a matriz de coeficientes dos elementos K1, K2, K3, qual é a nossa noção, né? É que se o determinante dessa matriz de coeficientes for nulo, significa que não vai gerar o R3. Se for diferente de zero, se for não nulo, então significa que os vetores vão ser linearmente independentes, que isso a gente vai ver um pouco mais na frente. Mas o que a gente precisa saber é que se for não nulo, ele vai gerar o R3. Bom, como eu havia dito, independência linear é também bastante importante. Basicamente, o que a gente precisa saber, né? Se eu tenho esses vetores do V1 até o VR e eles estejam no espaço vetorial, essa equação aqui, essa combinação linear, resultando em zero, tem pelo menos uma solução, que seria todos os nossos coeficientes, K1 até Kr, sendo zero. Então, quando isso ocorre, a gente diz que é a solução trivial, e se essa for a única solução, ou seja, esse é o único modo de resultar em zero, a gente diz que o conjunto de vetores V1 até VR é linearmente independente. Se existir outra solução, tal que a combinação linear dessa solução dê zero também, então a gente diz que esse conjunto de vetores, é linearmente dependente. Outra definição que, na verdade, gostaria de voltar aqui, uma definição rápida. O que isso significa, basicamente? É que existem mais vetores, ou existe nesse ponto, existe algum vetor que pode ser expresso como uma combinação linear dos outros vetores que fazem parte dessa combinação linear. Ou seja, a gente consegue reduzir a expressão dos vetores. Né? Então, se a gente for mais seguindo à frente, a gente vai entender por que isso é útil. Então, a gente vai ter novamente a visão como um espaço vetorial, e o S vai ser esse conjunto de vetores, de N vetores. A gente vai dizer que S é dito base do nosso espaço vetorial se forem obedecidas essas duas condições. Esse S é linearmente independente, como a gente viu anteriormente, o conceito de linearmente independente, e S for o conjunto gerador do nosso espaço vetorial. Então, aqui mais alguns exemplos. A base canônica famosa do Rn são os vetores unitários direcionais, né? E aqui, como destaque, a gente vai ter que os I, J, K são os vetores canônicos do R3. A base canônica para os polinômios de grau N é aquele que a gente viu anteriormente também. São os elementos 1, x, x2 até xn. Agora, a definição para coordenadas. As coordenadas vão ser justamente os coeficientes dessa base. E aqui a gente vale destacar que a base, essas coordenadas, elas sempre são em relação a determinada base, certo? Então a gente não tem como dizer, me dê a coordenada de tal vetor sem expressar a base. Então essas questões são bem comuns, saber expressar qualquer vetor em determinada base. Inclusive, mudança de base é um tópico bastante importante. Quando a gente for trabalhar com mudança, a gente vai transferir um vetor de um conjunto para outro, determinado conjunto. Então, basicamente, o que a gente precisa saber? A gente vai ter esses três vetores aqui, V1, V2 e V3, de modo que eu vou expressar o meu S como sendo esse conjunto de vetores. E aí eu quero que esse vetor V, eu quero saber as coordenadas desse vetor V em relação a essa base S aqui.
como a gente pode perceber aqui, pelo que foi definido, a gente vai expressar o valor do meu vetor de modo que seja essa combinação linear. Achando esses coeficientes, então as coordenadas desse meu vetor V em relação à base S é C1, C2, C3. Agora, dimensão de um espaço vetorial é denotado por dim de V, né? Que é o nosso espaço vetorial. E é justamente, eu posso definir assim como a quantidade mínima de vetores em uma base de V, né? Então, e outra coisa é que o espaço vetorial nulo tem dimensão zero. Por que isso é interessante, né? Como a gente pode ter notado, para o R3 a gente tem 3 vetores, para o R2 a gente tem 2 vetores, para o R1 a gente tem um vetor, que são os vetores que representam a direção, né? Então percebam que a gente tem sempre ligado a quantidade de vetores com a quantidade de vetores na minha base, para gerar qualquer espaço. Então aqui, por exemplo, o que eu posso pensar? Se eu quiser, para esse exemplo aqui, saber a dimensão do espaço solução, eu consigo expressar o que eu estou fazendo aqui, basicamente. Eu tenho um vetor coluna com todos os x, no caso aqui são dimensão 6, né, do 1 ao 6, e eu vou ter 4 vetores que participam da minha tentativa de achar uma base, né? E o que a gente faz? A gente faz que essa operação matricial seja igual a zero, resolvendo, como a gente já viu em sistemas, resolvendo essa equação matricial, a gente vai obter, vai ser expresso desse modo, ou a gente também pode expressar dessa ou dessa forma, e aí percebam que surgiram coeficiente R, S, T e vetores, esse vetor, esse e esse. Então a gente pode dizer que esse espaço aqui, desses vetores, na verdade foi até o quinto, né? Porque a incógnita x6, x índice 6, ela foi dita como zero, quando foi feita a resolução do sistema. Então a gente tem que x1, x2, x3, x4, x5, esse vetor, ele pode ser expresso com essa base aqui. A gente só precisa achar o R, o S e o T. Mas, como esse vetor é genérico, a gente tem, né, como esses vetores menos 3, 1, 0, menos 4, 0, menos 2, 1, 0, menos 2, 0, 1 e 0, eles são os vetores que geram o espaço-solução. E o que é esse espaço-solução? É o espaço onde tem todas as possíveis combinações que solucionam esse sistema. Bom, essa aula foi bem teórica, bem explanando conceitos, mas a recomendação é que vocês tentem, baseado na teoria do livro e baseado no que foi dito aqui, tentar fazer os exercícios, refletir um pouco sobre os conceitos, e a priori talvez não tenha sido vista muita aplicação prática, mas assim, mais na frente vai ser útil quando a gente for trabalhar, caso vocês vão fazer a cadeira de álgebra aplicada, isso é bastante cobrado, e também para trabalhar, para entender melhor o funcionamento de alguns teoremas da álgebra linear. Bom, galera, valeu, até a próxima aula.